Paul Alexander, um cidadão estadunidense, sofria de uma terrível doença quando tinha 6 anos. Era um caso severo de poliomielite. Ele sobreviveu, mas desde então, de tempos em tempos, ele é trancado em um tubo de ferro especial, chamado de pulmão de ferro. Hoje, Paul tem 77 anos e é assim que ele vive sua vida. Antes de começar a história de hoje, é importante frisar a importância da vacinação contra a poliomielite nas crianças. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, a grande maioria das infecções decorrentes da polio não produz sintomas. Mas de 5 a 10 em cada 100 pessoas infectadas com esse vírus podem apresentar sintomas semelhantes aos da gripe. Em 1 a 200 casos, o vírus destrói partes do sistema nervoso, causando paralisia permanente nas pernas ou braços. Embora muito raro, o vírus pode atacar as partes do cérebro que ajudam a respirar, o que pode levar à morte. O Brasil recebeu o certificado de eliminação da polio em 1994. No entanto, até que a doença seja erradicada no mundo, existe o risco de um país ou continente ter casos importados e o vírus voltar a circular em nosso território. Movimentos anti-vacinas colocaram em risco a erradicação da polio no nosso país e em todo o mundo. As campanhas de vacinação de crianças dos 2 aos 6 meses de idade e de reforço do 1 aos 4 anos ocorrem todo ano no Brasil e buscam manter a erradicação da paralisia infantil causada pela polio. É fácil identificar as campanhas, já que são ilustradas pelo famoso Zé Gotinha. Não deixe de apoiar a vacinação infantil. Agora vamos lá para a história de hoje. As temperaturas fora de casa chegaram a 38 graus Celsius. As cidades começaram a se exaurir pelo calor. Piscinas públicas, cafés, cinemas não estavam abrindo as portas. As igrejas cancelaram suas celebrações e as pessoas se trancavam em casa, tentando escapar do calor, que não dava trégua nem à noite. Enquanto isso, a cidade era varrida por chuvas de inseticidas, uma iniciativa do governo para matar os mosquitos que espalhavam doenças. Mas o que a população temia não era o calor ou os mosquitos, mas sim a epidemia de poliomielite que assolava os Estados Unidos e que estava levando a vida de centenas de pessoas. Em sua maioria crianças, quando não as deixavam paraplégicas. Durante a epidemia da polio no país norte-americano, um total de 58 mil pessoas foram infectadas pelo vírus. Dentre elas, aproximadamente 21 mil ficaram paraplégicas e 3.145 morreram. Paul Alexander tinha 6 anos de idade quando estava brincando em seu jardim em um dia quente e chuvoso. De repente, ele começou a se sentir mal. Seu pescoço doía e sua cabeça estava latejando. Ele correu para sua mãe, esquecendo de colocar os sapatos quando entrou. Todo sujo e suado, ele foi para a cozinha e chamou por sua mãe. Em um dia qualquer, ele levaria um sermão por ter sujado toda a cozinha, mas não dessa vez. A mãe notou pelo semblante do filho, que parecia mal, e a febre que emanava de seu corpo. Ela o mandou direto para a cama. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo, e Paul lembra até hoje daquele dia, se perguntando como ela sabia. O garoto tinha febre e todos os seus membros, pernas, braços e cabeça doíam. O médico foi chamado em casa e aconselhou a família a não levar Paul ao hospital, pois estava lotado de pacientes com o mesmo diagnóstico e garantiu a eles que o garoto tinha mais chances de se recuperar em casa. Paul não se sentiu tão mal nos primeiros dias da doença e até conseguiu desenhar. Porém, ele já tinha noção que estava sendo vítima de uma doença severa. Então passou os dias colorindo seus desenhos favoritos de cowboy, como se não houvesse amanhã. No 5º dia, com a doença, a condição do menino piorou e ele não conseguia mais se mover, engolir, tossir ou falar. Chegando ao hospital, a mãe teve que segurar seu filho nos braços, pois não haviam camas disponíveis. O caos reinava no local. Médicos corriam por toda parte e crianças choravam em todo canto. Enquanto isso, Paul só piorava.
Se esperassem mais tempo, o menino poderia morrer. Por sorte, um médico que estava passando por eles percebeu que o garoto estava em condições críticas e o levou diretamente para a sala de cirurgia, onde ele performou uma traqueostomia para retirar os fluidos de seus pulmões, que o seu corpo paralisado não conseguia mais fazer por conta própria. Quando ele acordou, 3 dias depois, Paul ouvia barulhos estranhos, como se uma grande máquina estivesse usando as engrenagens para conseguir respirar. Ele abriu os olhos e viu que os seus ouvidos estavam corretos. Seu corpo estava encarcerado em um casulo de metal, e não era só ele, tinha dezenas de crianças enfileiradas ao seu lado, cada uma com sua máquina, onde podia-se ler as inscrições: pulmão de ferro. O pulmão de ferro é um tipo de ventilador de pressão negativa, que tem o tamanho de uma pessoa. A pressão dentro da máquina é diferente da pressão normal da Terra. Ao alternar a pressão dentro de si, aumentando e diminuindo, o aparelho podia puxar e soltar o ar para dentro e para fora dos pulmões de uma pessoa que não conseguia respirar por conta própria. O protótipo dessa máquina tinha sido criado no século XIX, mas foi atualizado e melhorado na década de 1950, quando os Estados Unidos foi atingido pela poliomielite. O garoto passou 18 meses no hospital. Seu corpo estava completamente paralisado e ele não podia respirar por conta própria. Os médicos pensavam que ele iria morrer, mas Paul queria viver. Vendo sua vontade de permanecer vivo, os pais do garoto o levaram para casa com o pulmão de ferro e começaram uma nova vida, baseada nas novas condições de seu filho. Os pais contrataram uma fisioterapeuta que ensinou Paul a aprender e engolir uma bola de ar com a língua e mandá-la para a traqueia, como um peixe. Esse tipo de respiração permitia que ele pudesse sair do aparelho por algumas horas. O garoto começou a estudar usando apenas a sua memória, já que ele não podia escrever ou anotar qualquer coisa. Com 21 anos, ele se tornou a primeira pessoa em Dallas, no Texas, a se formar no ensino médio sem comparecer a nenhuma das aulas. Inclusive, ele tinha notas praticamente perfeitas. O único 8,5 que ele tirou foi em biologia, isso porque ele não podia fisicamente dissecar um sapo. Não parece muito justo, não é? Paul ficou muito bravo e tentou argumentar devido à sua condição, mas eventualmente ele teve que aceitar o resultado. Após ser rejeitado por diversas faculdades, Paul conseguiu entrar na Universidade Metodista Meridional em Dallas e após, no curso de Direito da Universidade do Texas, também em Austin. Eu vou ser presidente, ele disse ambiciosamente em uma entrevista da época. Como podemos ver, ele não se tornou presidente, mas foi considerado um advogado de sucesso em Dallas e na cidade de Fort Worth por décadas. Ele representou seus limites em um terno e em uma cadeira de rodas, que o ajudava a ficar com o corpo ereto no tribunal. Paul sempre quis falar por si mesmo e um dia seu pai construiu uma engenhoca para que isso fosse possível. Uma varinha com uma caneta amarrada no final permitia que Paul escrevesse na máquina de escrever e tomasse notas. Aquela varinha se tornou sua ferramenta mais importante. Ele aprendeu a usá-la para atender telefones e escrever e enviar mensagens. Ele até escreveu uma autobiografia. Ele fez isso tudo sozinho. Mas é claro, ele precisava de auxílio para muitas coisas e sua vida precisava ser assistida. Após a sua graduação na faculdade, Paul contratou um assistente permanente, Kate Gaines, que ainda toma conta dele. Os amigos de Kate e Paul descreveram a relação como bem próxima, mas sem chegar a ser romântica. O homem só teve uma paixão em toda a sua vida, e seu nome era Claire. Ele a paquerou por um bom tempo, e ela correspondia ao sentimento, mas eles não puderam ficar juntos. Hoje Paul tem 77 anos e viveu mais do que seus pais e seu irmão mais velho. Ele não pode mais deixar o seu pulmão de ferro, pois seu corpo se tornou completamente rígido e ele pesa hoje 125 quilos. A pequena Kate, de 64 anos, não consegue mais levá-lo de um lugar para o outro.
Em 1960, uma vacina foi criada para acabar com a polio e outros métodos foram inventados para ajudar com a insuficiência respiratória, como a criação de um furo na traqueia, por onde se coloca um tubo para respirar. Foi oferecido a Paul esses novos métodos, mas ele recusou todos. Primeiro porque ele não queria fazer nenhum furo em seu corpo. E também, ele já estava acostumado com seu pulmão de ferro. Quando o pulmão de ferro parou de funcionar e seu plano de saúde não cobria mais os reparos, seus amigos logo fizeram um vídeo sobre a situação e contando sua história, que rapidamente ganhou milhares de visualizações. Brad Richard, um mecânico, entrou em contato com Paul oferecendo seus serviços para reparar e consertar o aparelho. Com estudos, ele conseguiu deixar o pulmão de ferro de Paul novo em folha. Desde 2018, apenas 3 pessoas no mundo ainda usam o pulmão de ferro. Uau! O que você achou da história de Paul? Sensacional, não é? Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa incrível história de superação. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Eu te espero na próxima história. Tchau!